Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Tropical em 830 AM. E é com grande satisfação que estamos iniciando mais um programa, não é verdade? Mais uma oportunidade para estarmos juntos, para trocarmos ideias, experiências, né? Vibrações, né? Você aí em casa, nós aqui, trocarmos energias, né? Assim, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, e que através de todas essas virtudes possamos continuar na longa estrada que nos levará aos pés do Divino Mestre. Aqui do meu lado, para a nossa alegria,
a minha querida esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, nossos queridos irmãos da nossa querida família Tel. Mas, Rosane, bota aí o parabéns, porque eu acho que a dona Flávia tem um irmão muito querido nosso, da família Tel, aniversariando por esses dias. Deixa eu escutar o parabéns. Fala. Na verdade, aniversariou ontem. A nossa querida irmã Ana Cristina Agra. Oh, minha querida irmã, que Pai Oxalá possa estar no teu caminho, te abençoando, te dando muita luz, muita força, muita positividade. Nossa querida irmã Aninha, a gente chama ela de Aninha, não é verdade? Olha, Aninha, saúde, força, luz, equilíbrio. Essa que é uma grande médium lá da nossa casa, que honra e que veste a camisa da casa da Cabocla Jurema da Praia. Saúde, paz, equilíbrio e muita força. Como diria o Fernandinho, nosso filho, estamos juntos e misturados. Bom, minha gente, vamos então para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui nas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. E no quadro Transformando, recebemos aqui do irmão José Luiz de Moura. Diz ele, segue um tema para o quadro Transformando. Ele nos dá aqui, faz aqui algumas colocações para que possamos fazer uma reflexão, para que a gente consiga trocar ideias, para que a gente possa debater os motivos que levam uma pessoa a procurar um terreiro de Umbanda. Olha que tema interessante, né, gente? Então diz aqui o José, se formos analisar os motivos que levam as pessoas a procurarem a Umbanda, veremos que estão invariavelmente dentro de uma das seguintes situações. Então diz aqui o José, primeiro, estão com problemas de saúde ou têm alguém conhecido nessa situação e não procuraram ainda um médico, seja por que motivo for, ou se já o fizeram até insistentemente, não lograram o êxito nas suas tentativas. Segunda opção, estão com dificuldades na vida amorosa, financeira, familiar, provocadas por perturbações inexplicáveis. Terceiro, são curiosos e querem ver de perto esses milagres que dizem acontecer no espiritualismo de uma forma geral. Quarto, estão passando por problemas que já detectaram como de fundo espiritual e precisam de orientação. E a quinta, ele encerra dizendo, sentiram-se atraídos sem que nem bem soubessem o motivo, que é um caso bem mais raro. Flávia, o que você acha? Você acha que é só isso, as razões que levam as pessoas a procurar um terreiro de Umbanda? Ou você acha que existem mais razões, que o José foi econômico aí nas suas explanações? Eu acho que ele foi bem econômico, né? Existem muitas situações, muitos motivos que nos levam a buscar, né? Um caminho dentro da Umbanda, dentro de um caminho espiritual em geral, né? Certo. Mas o que a gente mais observa mesmo é o sofrimento, né? Né? Vem aquele caso, não vem com amor, mas vem pela dor. Dificilmente você vê uma pessoa que vai pelo amor, né? Eu pelo menos vejo pouco. Posso estar até falando alguma coisa, alguma bobagem, mas o que nós mais vemos lá na nossa casa, por exemplo, e nesse período todo que a gente está envolvido dentro da parte espiritual, na nossa caminhada, é as pessoas buscarem pela dor mesmo, né? Pelo sofrimento, pelas dificuldades. Mas você não acha que depois que essa dor se transforma
vamos assim dizer, meu Deus, como é que eu direi? Depois que a dor passa de dor para algo que já foi superado, essas pessoas amanhã ou depois não poderiam se juntar àquilo que nós denominamos como o exército branco de Oxalá, né? Eles não poderiam vir para o nosso lado, para militar, para que assim como eles receberam o lenitivo, eles possam também, através da mediunidade, ajudar aqueles que chegaram depois deles. Como é que é o negócio? Claro, com certeza. Eles passaram daquele período, né, de sofrimento, com certeza. Aliás, eles podem ter passado, né? Eles receberam a luz, né, no fim do túnel, né? Ou resolveram as suas situações, enfim, é difícil a gente chegar e fazer alguma afirmativa. É porque, né? Cada caso é um caso. Cada caso, né? é um caso, cada situação é uma situação, e com certeza essas pessoas, a partir daí, vão entender que elas têm um caminho a seguir. É claro. Nós não podemos falar, né, Flávia, como dirigentes que somos, nós não podemos falar pela Umbanda, mas nós podemos falar pelo Templo Estrela do Oriente. A grande orientação que nos são, as orientações que nos são passadas, não só pela Dona Jurema, pela Cabocla Jurema da Praia, como também pelo Caboclo Sete Estrelas do Oriente, é que as pessoas que procurarem o Templo Estrela do Oriente em busca de uma ajuda, elas precisam entender o seguinte: a nossa casa, ela dificilmente vai tratar os efeitos. A nossa casa tem como preocupação cuidar das causas dos problemas, tá certo? Porque quando você cuida dos efeitos, você está cuidando de uma parte episódica da vida da pessoa. Você não está entrando exatamente na causa dos desafios. É a mesma coisa a questão da medicina, né? A medicina, o que ela faz? Você chega lá e diz assim: doutor, eu estou com uma dor de cabeça. Ele não quer saber qual é a causa dessa tua dor de cabeça. Simplesmente ele te aplica ali uma dipirona, resolveu a dor de cabeça, um abraço, até logo. Diferentemente da nossa casa, o Templo Estrela do Oriente, e é exatamente por isso que nós, vamos dizer assim, não prometemos nada ali a ninguém. Nós oferecemos, através das entidades, as ferramentas para que as pessoas possam, aos poucos, ir compreendendo os propósitos através dos quais a espiritualidade os colocou aqui na jornada terrena, para que aí sim, quando eles entendem esses propósitos, aí eles estão sendo, na verdade, curados na sua causa. Vê se não é mais ou menos por aí. Na verdade, o tratamento que se faz é no sentido de dar um fortalecimento para aquela pessoa, para que ela possa ter o equilíbrio, para que ela possa ter um entendimento, a sabedoria, para que ela própria possa seguir a caminhada dela, para que ela própria possa resolver todas as suas dificuldades. Porque não adianta você passar por cima dessa etapa, né? Não adianta você passar por cima disso, porque é chover no molhado, né? Você vai estar orientando de uma forma errada. Porque naquele momento ali vai ficar mais ou menos resolvida a situação, mas a coisa vai se retomar. Vai voltar tudo como antes. Exatamente. E outra coisa... Ou pior. Exatamente. E eu acho também o seguinte: as entidades são sábias, por quê? Porque elas sabem que se as pessoas atacarem as causas, os efeitos serão resolvidos como consequências. Não é isso? É uma consequência natural você ter os efeitos é uma cadeia, né, Luiz? Exatamente. É uma cadeia. Exatamente. Se o espiritual não está bom, né, não está fluindo, não está de uma forma complicada, as outras coisas, exatamente, consequentemente, vão estar ruins. Com certeza. Vão estar ruins. Vai respingar, né? Por quê? Porque você não vai estar bem. Com certeza. Você não vai estar em condições de se dedicar e de fazer as coisas no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua caminhada,
você não vai estar em condições de fazer. Com certeza. Você não vai estar com equilíbrio, você não vai estar com força para fazer funcionar, para as coisas funcionarem. Sem dúvida nenhuma. Então tem que haver um fortalecimento dentro da parte espiritual, fazer com que a pessoa desperte, que ela se motive, para que ela possa recuperar tudo aquilo que vem sendo desencadeado por conta dessa situação que ela está vivendo. E a gente fica feliz, né, quando as pessoas chegam lá, e quantos irmãos a gente sabe que chegam lá em determinadas situações e eles aos poucos, não existe mérito nenhum nem para mim nem para você, o mérito é todo da espiritualidade, mas nós como dirigentes ficamos muito felizes quando a gente observa o desenvolvimento, o crescimento espiritual, a cura desses irmãos todos. Isso para nós é uma razão de grande satisfação, não é isso, Flávia? E as pessoas acabam se envolvendo cada vez mais dentro da parte espiritual. Sem dúvida. É como se aquilo ali tivesse sido um despertar para ela. Sem dúvida. Para ela poder seguir a sua caminhada dentro de uma parte espiritual que muitas vezes as pessoas esquecem. É verdade. Então elas vivem só o material, como nós falamos no outro programa, com relação a um irmão que estava passando por uma determinada situação, mas que percebia-se que ele não tinha um apoio, né, dentro de uma parte espiritual. Sem dúvida. Ele vivia só o material. E é muito complicado isso. Porque nós temos sim que ter um apoio dentro de uma parte espiritual, seja ela qual for. Seja ela dentro da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo, do católico, do evangélico. Sem dúvida. Enfim, precisamos ter a nossa mente voltada para o espiritual. Sem dúvida. E você falou uma coisa também que é verdade, né, sobre essa mensagem do José Luiz de Moura. Ele colocou aqui os motivos que levam uma pessoa a procurar um terreiro de Umbanda. Eu colocaria aqui um motivo que já me veio aqui na cabeça aqui tranquilamente, que faltou aqui ele mencionar. Por exemplo, aqueles irmãos que eu acho que inclusive hoje é uma boa parte, em si ainda não é a maioria, mas é uma boa parte, daqueles irmãos, Flávia, que não cabe mais na vida das pessoas aquela coisa que a gente escutava quando era pequeno, dizendo assim, olha, se você for uma boa pessoa, você vai para o céu, se você for mais ou menos, você vai para o purgatório, e se você não for uma boa pessoa, você vai para o inferno. Então, quer dizer, as pessoas já não aceitam mais esse tipo de argumento. Hoje, os irmãos que frequentam os terreiros de Umbanda, eles estão mais investigativos. Eles vêm em busca das respostas para as perguntas essenciais da nossa vida. Por exemplo, de onde é que nós viemos, o que estamos aqui fazendo, o que faremos depois do desencarne, que são respostas que a Umbanda tem condições exatamente de responder a cada um de nós dentro dessa realidade. É claro que cabe a nós, dirigentes, estarmos capacitados para levarmos essas respostas a essas pessoas, né? Por isso que é muito importante o estudo, né? Com certeza. Todos nós temos que estudar. Com certeza. E se estudarmos juntos, é melhor ainda. Sem dúvida nenhuma. Agora, você não acha que as pessoas estão vivendo essa realidade, que elas querem saber um pouco mais, elas estão buscando, elas estão pesquisando um pouco mais? Elas estão pesquisando muito mais, estão querendo, não querem, não é aquela história de é isso porque é isso. Não, não é. Eles querem saber exatamente como funciona. Eles não aceitam mais essa resposta. Ah, é assim porque é assim. A famosa mironga de santo. Isso é mironga. Não é assim. Isso é mironga, né? Não, lembra da mironga? Tem uma explicação. E se nós temos condições de passar isso para as pessoas, é importante que a gente faça. Até porque a pessoa se sente mais segura dentro do caminho que ela está seguindo. Por quê? Ah, mas então, por que a gente acende uma vela? Por que a gente risca um ponto? Por que a gente precisa da bebida? Tudo isso tem como a gente explicar. Claro. Né? Claro. Isso vai passar a segurança para essas pessoas. Bom, então realmente isso tem fundamento. Isso funciona porque... entendeu?
Então, é por aí. Tudo tem que ser fundamentado, né? Eu acho, sim, que grande parte, de acordo aqui com o que o nosso irmão José Luiz de Moura coloca para gente, grande parte estão realmente com problemas de saúde, né, Flávio? Ou tem algum conhecido nessa situação. Uma coisa muito curiosa, não sei se você já reparou também, é que grande parte também das pessoas vão buscar um terreiro de Umbanda, elas até não têm problema nenhum para resolver. Elas vão falar dos problemas da família, preocupado com o filho, preocupado com o marido, preocupado com outras pessoas. Aí a entidade diz assim, vem cá, você acabou de falar de todo mundo? Acabou. E qual é o seu problema agora? Na verdade, quem muitas vezes precisa de uma orientação é aquela própria pessoa, mas ela esquece de olhar para ela mesma e se preocupa com as outras pessoas, que é uma coisa bonita até de se ver. Verdade. Né? A pessoa está ali, ela não está preocupada, o que ela está passando e ponto, ela aceita, mas ela está preocupada com o filho, com o irmão, com o parente que está passando por uma determinada situação. Ele aqui também diz, estão com dificuldades na vida amorosa, financeira ou familiar, provocadas por perturbações inexplicáveis. Esse negócio de dificuldade na vida amorosa, veja bem, isso tudo é muito complexo também, né? A parte amorosa, a parte sentimental, financeira, e isso tudo, veja bem, é o que a Flávia falou aqui mais cedo, né? Quando o espiritual ele não está, vamos dizer assim, bem orientado, tá certo? Bem orientado, né? Tudo respinga, vai respingar para a tua saúde, vai respingar para a tua parte financeira, para a tua parte profissional, para familiar, vai respingar para tudo. Agora, atenção para uma coisa, gente, não é esse o nosso propósito no Templo Estrela do Oriente, aquela situação do caldo de cana, que você bota de um lado e já sai pronto do outro lado. Não é assim. Tudo acontece no momento certo. Se você ainda não recebeu, é porque você ainda não fez por merecer. Você ainda não tem o entendimento. No momento certo, as coisas vão acontecer. E as pessoas também têm que entender que cada um tem que passar por determinadas situações. Sim. Crescimento espiritual, não é isso? Crescimento espiritual. E infelizmente, tem situações que não se pode fazer nada. Sem dúvida nenhuma. A única coisa que se pode fazer é o que foi falado. Dar as orientações para um fortalecimento é a pessoa poder seguir a caminhada dela fazendo o de melhor. Sem dúvida. E nós então encerramos aqui o nosso quadro Transformando, e eu queria lembrar nos nossos recados da semana que a 9ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, nós estamos lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, ministrando esse curso que é realmente uma grande referência no nosso segmento. E agora você também faz o curso Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Flávia, fala sobre o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente, do nosso querido irmão César Delfino. Nosso irmão César Delfino convida todos a conhecerem o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. As sessões de caridade acontecem às segundas-feiras e quintas-feiras às 19h30 e na última sexta-feira do mês, gira de Exu às 7h30 da noite. O endereço é Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. E na próxima segunda-feira, depois da manhã, dia 17 de setembro, 8 horas da noite, a grande sessão de consulta com os
pretos velhos e pretas velhas de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Conta para mim, Flávia, sobre a nossa palestra de outubro. Participe da palestra gratuita lá do nosso templo. A magia da Cábala. Serão abordados os seguintes tópicos: o Zohar e a reencarnação, a gemátria, a numerologia cabalística, Ticum e os reinos espirituais. Dia 6 de outubro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. O palestrante é o Rafael Chiconelli, líder do Centro de Cábala Iniciática. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou pelo nosso site www.temploestreladooriente.com. Queria lembrar, né, Flávia, que os ingressos lá para o nosso bingo beneficente a R$10 apenas, gente. Nosso bingo beneficente dia 10 de novembro, ingressos a R$10, estão disponíveis lá na nossa secretaria, tá? Queríamos lembrar que a renda desse bingo beneficente, ela será toda revertida para o Fundo de Obras do Templo Estrela do Oriente. Então venha, meu querido irmão, minha querida irmã, passar uma agradável tarde com a gente, participando do bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, lá no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro. Olha, é uma ótima oportunidade. Você vai conhecer a Dona Flávia, nossa dirigente espiritual, vai me conhecer, vai conhecer toda a família Tel. Inclusive, você pagando os R$10 do ingresso, você já concorre ao prêmio principal, que é um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço e acompanhante. Teremos também a exibição da orquestra do Ogã Márcio Barravento e seus alunos, pagode com o grupo Samba de Raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Informações 2597-1323, 2597-1323. E como depois de amanhã, segunda-feira, é a nossa grande gira de consulta com os pretos velhos, vamos à nossa música de hoje, música sagrada, reverenciando a grande preta velha Maria Conga. Saravá, vovó Maria Conga, eu adorei as almas. Maria Conga é quem vem se demanda. Maria Conga é quem vem se demanda. Foi na sua terreira, ela diz que tem mironga. Foi na sua terreira, ela diz que tem mironga. Maria Conga, lavadeira de sinhá, lavou roupa de chita no ribeirão de Iaiá. Maria Conga, lavadeira de sinhá, lavou roupa de chita no ribeirão de Iaiá. Maria Conga é quem vem se demanda. Adorei as almas, salve a minha querida e adorada vovó Maria Conga. Ô vovó Conga, quantas vezes nos seus braços, não é verdade? Então, depois de amanhã, segunda-feira, dia 17 de setembro, 8 da noite, grande sessão de consulta com os pretos velhos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Nós vamos aos nossos comerciais e já já retornamos com o quadro Saravá Umbanda. Refletiu
Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. O Templo A Caminho da Paz informa que já estão abertas as inscrições para a 26ª turma do curso A Mediunidade na Umbanda. Como, vamos assim dizer, vigilância dos seus pensamentos, das palavras, das ações. Será que não será através da sua mudança, vamos assim dizer, interior, da sua, vamos dizer assim, de você transpor o momento que você está vivendo, mudar os seus padrões morais, seus padrões espirituais? Será que não seria através de todas essas iniciativas? Eu costumo dizer o seguinte: o trabalho espiritual, ele é importante para nos fortalecer. Até aí tudo bem. Por quê? Porque são os elementos, são os ímãs nos reabastecendo, nos limpando. Até aí tudo bem. Agora, não é que um trabalho espiritual vai mudar a nossa vida, não. Por favor, não é por aí. Quem muda a nossa vida somos nós, através dos nossos atos, através das nossas iniciativas. Isso sim. Como é que você vê isso, Flávia? O nosso pensamento é a nossa força. Não é isso? É a nossa luz, é o nosso caminho. Então, nós temos que modificar a nossa forma de pensar. Então, é claro que essa nossa irmã, ela precisa de um reforço espiritual no sentido de um fortalecimento. Exatamente. Para que ela possa modificar essa forma dela de pensar, né? E agir a vida dela, né? Dar um rumo à vida dela. Com certeza. E só através disso, né, do pensamento modificado, da atitude, do comportamento, é que ela vai modificar essa história dela. Esse caminho dela vai ser modificado com certeza. Sem dúvida. Eu acrescentaria apenas o seguinte: nós não podemos de maneira nenhuma usar os elementos como bengala espiritual. Não podemos nos apoiar neles com relação a isso. Eu entendo que os elementos, eles são importantes, volto a falar, para um reabastecimento energético, muitas vezes para abrir a nossa visão em relação a determinadas situações que nos encontramos. Tudo bem, até aí está tudo maravilhoso. Agora, fazer nós é que temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Não é por aí, Flávia? Para isso ela precisa estar bem, estar equilibrada para poder seguir esse caminho. Porque ela, nesse momento, ela se encontra doente, né? Então ela precisa se tratar para que ela possa fazer esse movimento. É por aí. E nós acreditamos, como é o nome dela mesmo? Adriana. Adriana, nós acreditamos em você, tá certo? Fique com Deus. Vamos à nossa próxima pergunta, Flávia? A Kátia Andrade pergunta o seguinte: qual a finalidade dos banhos espirituais? Na subjugação, o obsedado, caso queira, poderá se curar através do Evangelho segundo o Espiritismo? Na verdade, são duas perguntas. Vamos à primeira primeiro. Isso. Qual a finalidade dos banhos espirituais? Como é o nome dela? É Kátia. Kátia,
Minha irmã, veja bem, os banhos espirituais, eles têm, na nossa visão doutrinária, eles cumprem 3 funções primordiais. Primeira, de nos limpar espiritualmente. Segunda, de nos reabastecer de energias. E terceiro, através desses 2 primeiros, nós, a partir dos banhos espirituais, nós poderemos receber no nosso mental as intuições para que possamos dar continuidade à nossa jornada espiritual. Não é por aí, Flávia? Claro, mas sempre junto do nosso pensamento, né, Com Luiz? certeza. Porque a gente costuma orientar lá, e eu tenho isso muito no meu mental, porque as entidades às quais eu trabalho costumam orientar desta forma, é que você precisa ter todo um pensamento, depositar ali naquele momento que você está preparando aquele banho, preparando aquela erva, né, para que você possa utilizar na sua cabeça, depositando ali todas as tuas esperanças, toda a positividade possível, para que aquele banho ali sirva para você como um remédio. Sem dúvida. Né? Um remédio espiritual. Para você se limpar, para você se fortalecer. Acabar de tomar aquele banho ali, você tem um momento de concentração, de sintonia com a espiritualidade, para que você possa absorver aquilo ali. Porque o que a gente vê também muito por aí, Luiz, é que as pessoas utilizam essas ervas de qualquer maneira, fazem o banho de qualquer maneira, né? E saem pela porta fora e depois vão dizer que não adiantou de nada, né? Mas é complicado. É complicado. Agora a gente tem que lembrar uma coisa, né? Assim como você, meu irmão e minha irmã, que está nos ouvindo, precisa ir ao médico para tomar os remédios alopáticos, são aqueles remédios normais que a gente encontra na farmácia, da mesma forma como a nossa dirigente espiritual está falando, nós não podemos colocar qualquer coisa na nossa cabeça não, tá? Precisamos ter orientação ou do nosso dirigente espiritual ou de uma entidade verdadeiramente incorporada, senão nós vamos ter problemas sérios. Com certeza, porque não é porque uma erva serviu para a melhora de um vizinho que essa mesma erva vai servir para você. De forma nenhuma. É igual você tomar um remédio que você vai no médico. Eu tomei esse remédio e fiquei boa. São situações diferentes. O teu problema é diferente do outro. Sem o dúvida teu nenhuma. organismo é diferente do outro. Uma vez eu vinha escutando uma programação radiofônica no carro, dirigindo, né? Aí o irmão programador dizia, estava respondendo uma carta, que uma irmã tinha tomado um banho de pipoca, que é o banho de Omulu, né? Da flor de Omulu, e que depois de tomar o banho, ela ficou toda empolada, toda se coçando, toda mal e tal. Gente, o que é isso, senão aquela irmã que não podia colocar aquilo na cabeça dela? É complicado, né? Por isso que é necessário que as pessoas busquem orientação dentro das casas, com as entidades, para que elas possam fazer a coisa de maneira correta. É muito perigoso as pessoas pegarem e utilizarem as coisas, os elementos, fazerem determinados trabalhos, utilizarem elementos de uma forma errada e por indicação de pessoas tão leigas quanto elas. É verdade, né? É verdade. Nossa próxima outra pergunta da própria Kátia sim. É a seguinte: na subjugação, o obsedado, caso queira, poderá se curar através do Evangelho segundo o Espiritismo? Minha irmã Kátia, veja bem, a subjugação é a mais trágica de todas as fases de um processo objetivo, tá? É aquela fase onde de um processo obsessivo. É aquela fase, por exemplo, que a gente encontra os irmãos que estão doentes nas casas de saúde, nos hospitais psiquiátricos, eles se autoagridem, né? Então é a fase realmente que a pessoa está assim numa fase crítica. Agora você pergunta para mim se a pessoa pode se curar através do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho, Kátia, que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. A gente não pode generalizar, porque isso é muito individual de cada pessoa,
mas tudo é possível. É o tipo da coisa que não podemos afirmar, né? Não, de forma nenhuma. Isso é de cada história, de cada momento, enfim, da vida de cada um, né? Com certeza absoluta. Nossa próxima pergunta, Flávia. A Darcila, ela pergunta o seguinte: como vocês entendem e diferenciam as incorporações consciente, inconsciente e semiconsciente na Umbanda? Olá, Darcila, nosso saravá fraterno. Veja bem, não é na Umbanda, é na Umbanda que praticamos no Templo Estrela do Oriente. E são 3 formas de incorporação. A total, tá? Que seria integral, que é muito difícil. Talvez 2% dos médios, porque requer uma série de atributos, entre eles magnetismo sonambúlico, controle do psiquismo, do sistema nervoso, você precisa ter vidência, clareaudiência, uma série de dons mediúnicos. Segundo, seria a forma, vamos dizer, a parcial, onde você está mais ou menos meio a meio, sabe até com quem fala, o que fala, só que você não controla as suas ações, tá? E no final da incorporação você se lembra parcialmente o que você incorporou. E a terceira, cujo percentual chega a 95% dos médios, seria o trabalho na vibração, onde você recebe apenas as intuições e no teu sistema auditivo as recomendações da alta espiritualidade. É uma forma de trabalho, essa na vibração, tão autêntica como qualquer outra, desde que você não interfira. Se você interferir, perde a autenticidade, pode cair num processo anímico e chegar até a uma questão de uma mistificação que não seria desejável. Não é isso, Flávia? Com certeza. Ela ainda pergunta assim para a gente: qual a diferença entre incorporação e desdobramento astral? Minha irmã, incorporação é aquilo, você está trazendo uma entidade, você se predispôs, não é verdade, a incorporar determinada entidade, é um dom específico. O desdobramento é uma segunda situação. O desdobramento, por exemplo, você já escutou dentro de um terreiro dizer, olha, a entidade foi corrigida. O que é isso a não ser um desdobramento? A entidade desdobrou sua vibração e foi na casa do consulente exatamente ver o que está acontecendo. Isso é uma das formas de desdobramento. Tá certo? Bom, antes de encerrarmos o nosso programa, que ainda faltam alguns minutos, eu queria perguntar aqui a dona Flávia como é que estão as vendas lá dos ingressos para a nossa agradável tarde que participaremos, se Deus quiser, do nosso bingo beneficente. Tá bombando, dona Flávia? Tá bombando. Todo mundo indo lá, comprando os ingressos. R$10 apenas? R$10 e dá direito à cartela principal, para o prêmio principal, que é o passeio de barco. Passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço e acompanhante. Não esqueçam, meus irmãos, venham passar com a gente uma agradável tarde, participando do bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente. Anote aí na agenda. Dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, ali no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, na Piedade, bem em frente ali ao supermercado Guanabara, ali na Suburbana, né? Todo mundo conhece. Tendo como prêmio principal um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço e acompanhante. Teremos também a exibição da orquestra do Ogã Márcio Barravento e seus alunos, hein? Pagode com um grupo samba de raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Então, vamos lá, você vai conhecer o Luiz Fernando, vai conhecer a Flávia, vai conhecer a família Tel. Bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Se você quiser alguma informação, 25971323, 25971323, e nós estamos te esperando lá. Muito bem. Dona Flávia, querida esposa, aquele boa noite fraterno para todos os nossos irmãos que estão na nossa escuta. Boa noite, meus queridos irmãos, ouvintes, nossos queridos irmãos e filhos do Templo Estrela do Oriente, que todos nós possamos ter uma noite de luz,
de paz, de tranquilidade e que possamos ter uma semana linda, com muito amor e com muita luz na nossa caminhada. Que assim seja, que suas palavras sejam ouvidas pela alta espiritualidade, e não vamos nos esquecer que depois de amanhã, segunda-feira, dia 17 de setembro, 8 horas da noite, grande gira de consulta com os Pretos Velhos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E é nessa grande força dos nossos queridos pretos e pretas velhas que vamos agora ouvir a homenagem ao grande Pai Tomé. Eu adorei as almas. Meu querido Pai Tomé, como podemos definir a Umbanda? Minha amada filha, Umbanda é fé, amor e carinho. Umbanda é verdade, compreensão e sabedoria. Umbanda é sacrifício, luta para o bem e muita caridade. Umbanda é resignação, renúncias, aprendizado e força de vontade. Umbanda é espiritismo, leis e revelações inerentes à vontade de qualquer um. Umbanda é passado, presente e futuro entrelaçados. Umbanda existe assim como existe Deus, porque são através de seus ensinamentos que encontramos a nossa verdadeira razão de viver e existir. Salve a grande sabedoria de Pai Tomé das almas. Com essa maravilhosa música sagrada, com essa grande vibração de Pai Tomé das almas, que convidamos a você, meu irmão, a você, minha irmã, para na próxima segunda-feira, depois de amanhã, dia 17 de setembro, às 8 horas da noite, para grande consulta, grande gira de consulta com os pretos e pretas velhas. Não esqueçam, meus irmãos, venham passar com a gente uma agradável tarde, participando do bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente. Anote aí na agenda, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, ali no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, na Piedade, bem em frente ali ao supermercado Guanabara, ali na Suburbana, né? Todo mundo conhece, tendo como prêmio principal um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço e acompanhante. Teremos também a exibição da orquestra do Ogã Márcio Barravento e seus alunos, hein? Pagode com o grupo Samba de Raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Então, vamos lá, você vai conhecer o Luiz Fernando, vai conhecer a Flávia, vai conhecer a família Tel. Bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Se você quiser alguma informação, 2597-1323, 2597-1323, e nós estamos te esperando lá. Muito bem, Dona Flávia, querida esposa, aquele boa noite fraterno para todos os nossos irmãos que estão na nossa escuta. Boa noite, meus queridos irmãos, ouvintes
nossos queridos irmãos e filhos do Templo Estrela do Oriente, que todos nós possamos ter uma noite de luz, de paz, de tranquilidade, e que possamos ter uma semana linda, com muito amor e com muita luz na nossa caminhada. Que assim seja, que suas palavras sejam ouvidas pela alta espiritualidade, e não vamos nos esquecer que depois de amanhã, segunda-feira, dia 17 de setembro, 8 horas da noite, grande gira de consulta com os pretos velhos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E é nessa grande força dos nossos queridos pretos e pretas velhas que vamos agora ouvir a homenagem ao grande Pai Tomé. Eu adorei as almas. Meu querido Pai Tomé, como podemos definir a Umbanda? Minha amada filha, Umbanda é fé, amor e carinho. Umbanda é verdade, compreensão e sabedoria. Umbanda é sacrifício, luta para o bem e muita caridade. Umbanda é resignação, renúncias, aprendizado e força de vontade. Umbanda é espiritismo, leis e revelações inerentes à vontade de qualquer um. Umbanda é passado, presente e futuro entrelaçados. Umbanda existe assim como existe Deus, porque são através de seus ensinamentos que encontramos a nossa verdadeira razão de viver e existir. Salve a grande sabedoria de Pai Tomé das almas. Com essa maravilhosa música sagrada, com essa grande vibração de Pai Tomé das almas, que convidamos a você, meu irmão, a você, minha irmã, para na próxima segunda-feira, depois de amanhã, dia 17 de setembro, às 8 horas da noite, para grande consulta, grande gira de consulta com os pretos e pretas velhas de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 6 horas da tarde. Saibam que será uma grande honra tê-los lá na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. Então, nesta grande força da falange dos pretos e pretas velhas, vamos nos despedindo e até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.